3 evidências inegáveis da iminente volta de Jesus. Você está preparado? Graça e paz, queridos, em nome de Jesus Cristo. Hoje encontramo-nos diante de uma revelação divina de grande importância, trazendo uma mensagem de alerta e esperança para você que é cristão e crê na volta de Jesus. Sem dúvida, uma certeza que nos traz paz em meio a dias sombrios que temos vivido nos últimos tempos. A Bíblia Sagrada, nossa inabalável fonte de verdade, nos alerta sobre os sinais dos últimos dias e é nosso dever como cristãos perceber e nos preparar para o que está por vir. Vivemos em momentos de grande turbulência e de um preocupante afastamento da fé verdadeira, mas ainda assim, a palavra do Senhor permanece clara, resplandecente, repleta de sinais que indicam a iminente volta de Jesus, amém? Seja bem-vindo ao canal do Pastor Cláudio Corgozinho, obrigado por assistir, se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like neste vídeo. Eu vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro Manual de Escatologia, de Dwight Pentecost, na Amazon, um livro que é referência para estudos escatológicos, muito bem avaliado na Amazon. Vale a pena conhecer para aprofundar os seus estudos sobre esse tema tão fascinante e importante ao mesmo tempo. Obrigado por apoiar o canal com a sua compra. Vamos então às 3 evidências inegáveis da iminente volta de Jesus. A grande apostasia, o desvio silencioso da fé verdadeira. Mas, o que é a apostasia? Apostasia, de uma forma bem simples de entender, é quando uma pessoa, que uma vez acreditou e seguiu os ensinamentos de Jesus e da Bíblia, decide abandonar, rejeitar ou se afastar completamente dessa fé e dessas crenças. É como se a pessoa desistisse ou largasse a fé que ela uma vez tinha. Pois bem, quando lançarmos um olhar atento e reflexivo sobre o panorama espiritual contemporâneo, somos confrontados com uma realidade inquietante, mas reveladora, a grande apostasia. Esta é a primeira grande evidência da volta iminente de Jesus, uma evidência que sorrateiramente tem se infiltrado nas estruturas do cristianismo moderno, passando muitas vezes despercebida a olhos da maioria. O apóstolo Paulo, em suas cartas inspiradas pelo Espírito Santo, nos advertiu sobre este fenômeno espiritual. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, ele escreve: "Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição." Esta passagem é clara ao afirmar que antes da segunda vinda de Cristo haveria um afastamento massivo da fé verdadeira, uma rejeição do amor e da verdade de Deus. Mas como esta grande apostasia tem se manifestado em nossos dias? A resposta reside na sutileza com que as falsas doutrinas e os ensinos enganosos têm permeado a Igreja. Vemos um crescente abandono das sãs doutrinas, uma diluição da verdade bíblica em prol de mensagens que agradam a ouvidos, mas que destroem a alma. A verdade absoluta de Deus tem sido trocada por relativismos e interpretações humanas que distorcem a essência do Evangelho de Cristo. Esta apostasia silenciosa tem levado muitos a um estado de adormecimento espiritual, onde a complacência e o conformismo com o pecado têm se tornado normativos. A busca pela santidade e pela comunhão genuína com Deus tem sido substituída por uma espiritualidade superficial e individualista, que prioriza as bênçãos temporais em detrimento da eternidade com Deus. É vital, portanto, que nos voltemos com urgência para as Escrituras Sagradas, que sejamos como os bereanos, que receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim. Atos 17:11. O exame diário e profundo da palavra de Deus é a nossa arma mais poderosa contra as sutilezas da apostasia, é o alicerce sólido que nos mantém firmes na fé verdadeira. Que este alerta ressoe em nossos corações, levando-nos a um compromisso renovado com a verdade de Deus, a uma vigilância constante contra os enganos do inimigo e a uma paixão ardente pela pureza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, em unidade e amor, resguardar a fé que uma vez por todas foi entregue para os santos, aguardando com esperança e alegria a volta gloriosa do nosso Salvador. Amém. O crescimento exponencial da iniquidade, o sinal que poucos dão a devida importância. De forma bem simples, iniquidade é a prática de atos injustos, errados ou maldosos. É quando alguém faz coisas que são contra o que é certo, justo ou bom.
muitas vezes envolvendo comportamentos imorais, desonestos ou prejudiciais a outras pessoas. Dentro do leque de profecias ao longo das Escrituras, emerge uma segunda evidência da iminente volta de Jesus Cristo, que tem sido, de forma alarmante, subestimada e ignorada. O crescimento exponencial da iniquidade. O próprio Salvador nos alertou em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este sinal esquecido nos convida a uma reflexão urgente e profunda sobre o estado moral da humanidade e o papel crucial da Igreja nestes tempos finais. Vivemos em uma era marcada pelo relativismo moral, inversão de valores, onde o bem e o mal são frequentemente distorcidos e redefinidos. A iniquidade tem se manifestado de maneiras multifacetadas, seja através da crescente desvalorização da vida, da proliferação da violência ou da normalização do pecado. A sociedade, afastando-se dos princípios bíblicos, tem se tornado palco de uma rebelião tácita contra os mandamentos de Deus, permitindo que a iniquidade floresça de forma desenfreada. Mas qual tem sido a resposta da Igreja diante deste cenário de decadência moral? Infelizmente, muitos têm optado por uma postura de conformismo e silêncio, adotando uma complacência perigosa diante do avanço do pecado. Este estado de letargia espiritual ameaça a integridade da Igreja e obscurece a luz do Evangelho, que é chamada a brilhar em meio à escuridão. É imperativo que, como corpo de Cristo, não nos omitamos diante da multiplicação da iniquidade. Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13 e 14, a proclamar a verdade de Deus em amor, a exortar e a edificar, a fazer resplandecer a justiça e a santidade de Deus em um mundo cada vez mais corrompido. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, nos exorta a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Esta transformação implica em uma resistência ativa contra as correntes de iniquidade, em um compromisso inabalável com a santidade e em um amor fervoroso pela justiça de Deus. Portanto, que este sinal esquecido da multiplicação da iniquidade nos impulsione a uma reavaliação de nossa postura como cristãos. Que possamos, revestidos da armadura de Deus, resistir às investidas do mal e manter acesa a chama do amor divino em nossos corações. E que, firmados na esperança da volta de Jesus, possamos ser testemunhas vivas da graça transformadora de Deus em meio a um mundo perdido. Amém. A multiplicação dos conflitos globais, o preâmbulo do Apocalipse. Você pode dizer assim: pastor, sempre teve guerra no mundo. Desde que o homem perdeu o Éden, o que mais existiu foram conflitos humanos. Por que o momento atual é mais especial que outros momentos da história humana? E eu vou dizer para você, sim, as guerras são comuns em todas as eras da nossa história. Porém, há características distintas nas tensões e conflitos atuais que os distinguem das guerras passadas, e isso é um sinal claro da proximidade da volta de Jesus. E quais são essas características que tornam o tempo atual tão profético? Escala e abrangência. As guerras atuais e iminentes têm um alcance global, envolvendo nações de diferentes continentes e afetando de maneira direta e indireta populações mundialmente. Enquanto as guerras do passado eram mais regionalizadas, os conflitos atuais têm o potencial de desencadear consequências globais, ressaltando a interconexão e a interdependência dos países modernos. Poder destrutivo. A tecnologia militar atual possui um poder destrutivo sem precedentes. Armas nucleares, biológicas e químicas têm o potencial de causar devastação em massa, aniquilação de populações inteiras e danos irreparáveis ao meio ambiente, algo incomparável com as capacidades bélicas de eras passadas. Cumprimento profético. As profecias bíblicas apontam para um cenário de guerras e rumores de guerras como precursores do fim dos tempos. O atual cenário global de conflitos, aliado a outros sinais convergentes, como falsos profetas, aumento da iniquidade e fenômenos naturais, ressoa com as predições bíblicas de forma única, evidenciando um alinhamento profético com os eventos descritos na Bíblia. Convergência de sinais. O que torna a natureza dos conflitos atuais particularmente significativa é a sua ocorrência concomitante com outros sinais proféticos. A convergência de múltiplos sinais apocalípticos cria um panorama de cumprimento profético que sinaliza de maneira inequívoca a iminência da volta de Cristo. Declínio moral e espiritual.
A decadência moral e espiritual da sociedade contemporânea, juntamente com a proliferação de conflitos, destaca-se como um indicativo da rebelião humana contra Deus, um afastamento dos princípios divinos que corrobora o contexto bíblico dos últimos dias. Ao considerarmos esses aspectos, percebemos que os conflitos e guerras atuais não são meras repetições dos eventos históricos, mas são manifestações singulares e proféticas dos tempos finais, atuando como claros precursores do retorno iminente de Jesus Cristo. Jesus nos advertiu em Mateus 24, 6 e 7, "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino." Estas palavras revelam que, antes de sua vinda, o mundo seria palco de inúmeros conflitos, tensões entre nações e levantes, uma realidade que se torna cada dia mais evidente em nossos tempos. A frequência e intensidade desses conflitos tem aumentado de maneira alarmante. Vemos nações se levantando umas contra as outras, a ameaça de guerras de proporções cataclísmicas se avolumando e tensões geopolíticas atingindo patamares críticos, como se o mundo estivesse à beira de um abismo de destruição e caos. Este clima global de instabilidade e confronto é um prelúdio dos eventos apocalípticos descritos no livro de Apocalipse, onde a humanidade experimentará juízo, tribulação e a manifestação plena da justiça divina. Estes conflitos que testemunhamos são os ecos iniciais das trombetas celestiais, um aviso solene da iminência da intervenção divina na história humana. Este sinal apocalíptico é um chamado urgente para estarmos vigilantes, para discernirmos os tempos em que vivemos e prepararmos nossos corações para o retorno do Senhor. Que possamos, em meio a esses tempos tumultuados, manter nossa fé inabalável, nossa esperança viva e nosso olhar fixo em Jesus, aquele que vem para reinar eternamente. Amém. Queridos, o que podemos concluir de tudo isso? Tudo o que falamos diz respeito a sinais claros da volta de Jesus, a crescente apostasia, a onda de iniquidade e os intensos conflitos globais. Estes não são apenas eventos aleatórios, são cumprimentos proféticos, chamados para despertar e preparar nossos corações para o retorno do Salvador. Querido, é hora de voltar para a igreja, é hora de se consertar com o Senhor, o grande dia está chegando. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Não arrisque, não jogue com a sorte, se é que você acredita nisso. E para você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso agora. Aí mesmo onde você está, convide Jesus para ser o dono da sua vida. Entregue a sua vida para Ele. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente, Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Perdoe todos eles e escreva o meu nome no livro da vida. Faça morada em mim. Se revele a mim cada vez mais e me ajude na caminhada até o seu retorno. Eu te amo, Jesus. É o que te peço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por sua vida que fez essa oração comigo. Queridos, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desta ministração e que o Senhor tenha falado fortemente ao seu espírito, como tem falado ao meu. Lembre-se de deixar o like neste vídeo e te convido a continuar comigo em mais uma ministração que vai impactar ainda mais a sua jornada espiritual. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Deus te abençoe. Te aguardo lá.